Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Renata Bittencourt, coordenadora da área de educação do Instituto Moreira Salles. Bem-vindos. Em primeiro lugar, quero aqui aproveitar para fazer a autodescrição. Sou negra, de pele escura, tenho 51 anos, cabelo castanho, escuro, com uma franjinha, olhos castanhos, tenho nariz de base larga, lábios grossos. Estou hoje aqui com uma blusa preta, com óculos de armação marrom, e ao fundo, atrás de mim, dá para ver um armário branquinho. Quero apresentar para vocês a Sara, que vai nos acompanhar hoje para a tradução em Libras. Depois vocês vão conhecer aqui também a Cláudia, e vamos aqui estar juntos essa noite ao longo desse evento. E gostaria de informar vocês também que quem tiver necessidade ou desejo de acessar legendas, vou pedir que vocês acessem a transmissão pelo Facebook, que disponibiliza esse recurso, para que vocês possam acessar também. Mais uma informação, nós temos disponível para quem precisar de uma declaração de presença, nós temos no chat das redes sociais um link que você pode acessar, vocês podem acessar um formulário, que uma vez preenchido, nós podemos, então, emitir essa declaração de presença dos eventos. Ele é um formulário, está no formato digital, e essa declaração vai ser emitida depois do ciclo completo, desde que o participante tenha tido ao menos 75% de participação, né? 70% ou menos tenha participado de 7 dos 10 encontros do ciclo. Importante também dizer que o evento de hoje vai ficar gravado para quem quiser acessar depois no YouTube do Instituto Moreira Salles, também da Pinacoteca e do Museu de Arte Contemporânea da USP. Bem, o ciclo de encontros 1922, Modernismos em Debate, tem o objetivo de contribuir com uma história da cultura dinâmica, e, na verdade, vai fazer isso ao promover uma revisão crítica da Semana de Arte Moderna de 1922. É um evento organizado de maneira colaborativa, por um conjunto de instituições, e é uma notícia bonita essa, nos dias em que nós estamos vivendo, essa possibilidade de reflexão e de ação conjunta entre colegas que buscaram, na verdade, vozes de diferentes partes do país para constituir todos esses painéis. Quero aqui destacar alguns nomes: da Heloísa Espada, do Instituto Moreira Salles, da Ana Gonçalves Magalhães, que, aliás, acabou de aniversariar, nossas felicitações. Heloísa Costa também, do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Valéria Piccoli, Fernanda Pita, da Pinacoteca, e também Ohana de Cássia, que é uma jovem profissional negra que acaba de ser incorporada à equipe curatorial da Pinacoteca e que participou também desse time maravilhoso que vem organizando, né, que organizou, na verdade, este ciclo. O ciclo completo é composto, então, de 10 encontros, que vai reunir, no total, 41 convidados para tratar de arquitetura, de artes plásticas, de música, de literatura, da própria ausência da fotografia durante a semana de 22, de uma série de outros temas de enorme interesse. Estão todos convidados. Este aqui é o segundo encontro, e eu terei o prazer de mediar essa mesa, vou estar em excelente companhia com Rafael Cardoso e Val Souza. O Rafael vai nos ajudar a refletir sobre algumas questões muito interessantes. Quero convidá-lo a se juntar a nós. Ele traz aqui alguns questionamentos. Boa noite, Rafael, que nos fala de longe. E algumas das questões que eu poderia aqui
como um spoiler, talvez, provocar o nosso público e que a ficar aqui na escuta dessa fala que eu prometo vai ser bastante instigante, teria o modernismo resgatado a negritude do apagamento cultural? E quanto à descoberta de um Brasil profundo e autêntico, qual o papel do modernismo? Seria a falsa equivalência entre negritude, primitivismo e cultura popular? Então, o Rafael é um escritor, um historiador da arte, autor de diversos livros sobre arte e design no Brasil. Está lançando um livro agora pela Cambridge, que nós estamos aqui aguardando ansiosamente o lançamento dele no Brasil. Em português, o título seria Modernidade. Está fazendo o que na minha família se diria fazendo fusquinha, né? Quando se mostra alguma coisa para que a gente fique com vontade. Modernidade em preto e branco, tomara que chegue logo por aqui. Rafael é membro colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atua também como pesquisador associado da Latin America Institute, da Freie Universität em Berlim, e é membro da EICA Deutschland e da Verband Deutscher Kunsthistoriker. Rafael, é um prazer ter você aqui com a gente, e vai ser excelente poder ouvir as suas perspectivas, o seu ponto de vista sobre a semana de 22. Bem-vindo, com você a palavra. Obrigadíssimo, Renata. É um prazer estar aqui. Deixa eu colocar primeiro aqui minha apresentação na tela. Me avisem se já está. Eu quero começar agradecendo às 3 instituições anfitriãs, a Pinacoteca do Estado, o Museu de Arte Contemporânea e o Instituto Moreira Salles, por nos abrigarem aqui nessa plataforma conjunta, num gesto tão bonito quanto incomum de unidade em prol do conhecimento. Queria agradecer pessoalmente às organizadoras pelo convite, em especial Ana Gonçalves Magalhães, Fernanda Pita, Heloísa Espada, Heloíse Costa e Valéria Piccoli. É uma honra e um prazer estar incluído nesse ciclo. Como o tempo é curto, resolvi ler uma apresentação escrita previamente, assim espero poder organizar um pouco melhor as ideias. Ao longo dos últimos 50 anos, a Semana de Arte Moderna virou uma espécie de unanimidade intocável, quase sagrada. Para alguns, a semana não se debate, se celebra. O curioso é que nem sempre foi assim. No aniversário de 20 anos do evento, em 1942, a unanimidade era outra. Já nessa época, a semana parecia pronta para ser enterrada, nas palavras de Francisco Alambert. No dia 30 de abril daquele ano, ninguém menos do que Mário de Andrade, voz mais do que autorizada para falar em nome do movimento, proferiu uma conferência na Biblioteca do Itamaraty, no Rio de Janeiro, onde sentenciou, abro aspas, eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. Fecha aspas. O notório meia-culpa de Mário, na palestra O Movimento Modernista, não foi a primeira condenação da semana por um de seus integrantes ou apoiadores, e muito menos seria a última. O próprio Mário já havia se distanciado do evento em 1924, na revista América Brasileira, onde qualificou a semana como, entre aspas, precipitada, divertida, inútil. Em 1929, na revista de Antropofagia, Oswaldo Costa taxou a semana de, aspas, falso modernismo, certamente com o aval de Oswald de Andrade. Além de Mário e Oswald, o movimento foi posto em questão posteriormente por Sérgio Milliet, René Thiollier, Blaise Sandrard, Di Cavalcanti e Ian de Almeida Prado, entre outros. Com tantas críticas e reparos, alguns vindos do seio do movimento, cabe a pergunta: em que momento se forjou o mito triunfal da semana? Muita gente pensa que isso só ocorreu em torno das celebrações do cinquentenário, em 1972, mas, na verdade, sua formulação intelectual é mais antiga. A narrativa heróica da semana foi alicerçada durante o período do Estado Novo. Conforme apontado por Silviano Santiago, o par de volumes Testamento de uma Geração, de 1944, e Plataforma da Nova Geração, de 1945, foram marcos decisivos desse processo.
Editados pela Livraria do Globo, de Porto Alegre, os livros são a compilação de inquéritos publicados no jornal Estado de São Paulo entre 1941 e 1943. O primeiro, conduzido por Edgar Cavalheiro, era uma enquete entre 26 nomes da intelectualidade nacional, pertencentes à geração que se impôs logo após a Primeira Guerra Mundial, e apresentados como, aspas, as figuras mais representativas do pensamento brasileiro, fecha aspas. A pergunta ostensiva dirigida aos respondentes era: o que virá após o fim da Segunda Guerra Mundial? Porém, a faísca que ateou o fogo, de fato, foi um artigo de Mário de Andrade, discutidíssimo segundo a abertura do livro, em que ele fez um balanço do que chamou de sua, entre aspas, pífia geração. O corte estabelecido para a inclusão no primeiro volume, O Testamento, era o ano de 1930. Os autores que se firmaram após essa data passaram a compor a segunda parte do inquérito, a plataforma da nova geração, organizada por Mário Neme. Os dois volumes são um manancial rico de informações. Infelizmente, não temos tempo para aprofundar a discussão deles. Quero apenas destacar como esses inquéritos representam uma troca consciente da guarda entre a geração de 1918, a que fez o modernismo paulista, e aquela outra que viria a ser apelidada de geração de 1945, a qual foi responsável não somente por enterrar os ossos da semana, mas também por reinventar e consagrar sua história tal qual a conhecemos. Quero dedicar minha fala hoje a examinar a historiografia da semana surgida em torno de 1945. Em especial, quero chamar a atenção para uma tese inventada nessa época e que acabou vingando: a noção de que o modernismo de 22 teria resgatado o rural e o colonial, o indígena e a negritude, de um suposto apagamento anterior. Em poucas palavras, o mito de que o movimento modernista pôs em andamento a famigerada descoberta do Brasil profundo. Que essa alegação é falsa é facílimo de demonstrar por exemplos. É só apontar nomes como Adolfo Caminha, Afonso Arinos e Euclides da Cunha na literatura, ou Almeida Júnior, Eliseu Visconti e Arthur Timóteo da Costa nas artes visuais, que já haviam se lançado entre as décadas de 1890 e 1910 a busca pelo autóctone e o autêntico, o sertão e o caipira, assim como a vivência urbana das populações marginalizadas. Sem nem falar dos muitos criadores que o cânone modernista relega ao status mais que discutível do regional, ou pior ainda, do pré-modernismo. O que me interessa aqui não é pôr em xeque a falsidade do mito, mas compreender como e por que ele passou a ser aceito como verdade indiscutível. Em 1940, foi realizada uma exposição individual de Cândido Portinari no Museu de Arte Moderna de Nova York, com o título Portinari of Brazil. No catálogo, um texto do historiador americano Robert C. Smith assevera, abre aspas, a dívida da cultura brasileira moderna com o folclore, as danças, a música e a arte ritual do negro foi afirmada pelos intelectuais de São Paulo naquela Semana de Arte Moderna de 1922, que constitui o primeiro reconhecimento público da arte indígena e regional no Brasil. Desde então, ergueu-se uma escola de vigor impressionante, inspirada em grande parte pelo negro. Fecha aspas. Nessa suposta escola, além de Portinari, Smith agrupou Gilberto Freire, Mário de Andrade, Arthur Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Cícero Dias e Lazar Segal. O público norte-americano, pouco conhecedor das disputas culturais no Brasil, não haveria de estranhar essa miscelânea de nomes. Mas para um olhar histórico, o insólito ajuntamento levanta não somente uma lebre, mas coelhos, pacas, tatus e até cotias. Robert C. Smith exerceu um papel fundamental na divulgação da arte brasileira nos Estados Unidos, conforme demonstrou Renata Gomes Cardoso, em especial na promoção de Portinari, apelidado por ele de o Diego Rivera brasileiro,
Recém-formado em Harvard, onde desenvolveu pesquisa sobre a arquitetura portuguesa do século XVII, Smith veio parar no Brasil no ano fatídico de 1937, o primeiro do Estado Novo, aos 25 anos de idade, e tornou-se pioneiro da longa linhagem de brasilianistas estadunidenses. Interessado pela arte e arquitetura do período colonial, logo se aproximou do novíssimo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM, onde se tornou colaborador destacado da Revista do SFAM. Ali travou boa relação com os 3 Andrades que transitavam pelo gabinete do ministro Gustavo Capanema: Carlos Drummond de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade e Mário de Andrade, todos entre 10 a 20 anos mais velhos do que ele. Sua visão sobre a Semana de 22 foi moldada com toda certeza pelas explicações desse trio, já que Smith não possuía nem idade nem conhecimento prévio para sair dissertando sobre o assunto. No texto sobre Portinari, Smith aponta como princípio organizador de sua escola imaginária aquilo que chama de, entre aspas, mistério do negro. Temos aí uma proposição que soa estranhíssima aos ouvidos de hoje, mas não deixa de ser condizente com o uso da época, já que era comum na imprensa brasileira falar dos mistérios da macumba, entre outras formulações etnológicas que postulavam a cultura afro como algo à parte de uma brasilidade normativa. Principalmente sob o Estado Novo, quando o padrão do brasileiro moreno, católico e nacionalista tomou ares oficiais e autoritários. Outro trecho do texto poderia causar muito mais estranhamento para o leitor da época, quando Smith assevera que Portinari teria revelado, abre aspas, o negro de todo o Brasil como símbolo sólido na vida vigorosa e cambiante do seu país, fecha aspas. Ao postular essa categoria agregadora, porém aplainadora de diferenças regionais e culturais, Smith realizava uma operação discursiva com potencial explosivo. O jovem historiador americano certamente imaginava prestar um serviço aos seus amigos dos fãs, ainda mais ao acreditar a realização desse arquétipo do brasileiro a Portinari, artista protegido por Capanema. Em 1940, ainda não era comum o hábito de exaltar o negro para rotular uma categoria unificada e reificada, o que viria a ser o caso nas décadas seguintes por obra e militância de Abdias do Nascimento e Guerreiro Ramos. Em termos conceituais, afirmar a existência de um negro de todo o Brasil era andar na contramão do antropólogo Arthur Ramos, um dos integrantes da escola imaginada por Smith e então reconhecido como o maior especialista em cultura afro do Brasil. Ramos, que ficou famoso na década de 1930 com os livros O Negro Brasileiro e o Folclore Negro no Brasil, buscava naquele exato momento desmontar as categorias monolíticas do negro, do índio e do branco, com o propósito de colocar o estudo da mestiçagem em novo patamar, supostamente científico. Quero enfatizar o essencialismo da síntese intelectual operada por Smith, assim como o detalhe que ele localiza na Semana de Arte Moderna a gênese da visão do negro como esteio da cultura brasileira. Não há base empírica para essa ligação entre o modernismo de 1922 e a exaltação da cultura afro. Ao contrário, quem for procurar manifestações ligadas à afro-brasilidade no catálogo da semana ou em sua programação, vai sair de mãos praticamente vazias. Mário de Andrade, em sua famosa carta a Tarsila do Amaral, conclamando a amiga a abandonar o futurismo e aderir ao que ele chama, brincando, de matavergismo, escreveu, abre aspas, abandona Paris, Tarsila, Tarsila, vem para a Mata Virgem, onde não há arte negra, onde não há também arroios gentis. Fecha aspas. Essa menção enviesada à arte negra é curiosa, entre outros motivos, por sua data. Escrita em novembro de 1923, a carta é quase contemporânea ao momento em que Tarsila pintou o quadro A Negra, cuja figura central
Mário ficou conhecendo por meio do desenho que ilustrou a capa do livro Feuille de Route, de Blaise Cendrars. Conforme indicam as valiosas pesquisas de Renata Gomes Cardoso, mais uma vez, o quadro em si só chegou ao Brasil em 1933. Tarde demais, portanto, para credenciar a semana como um momento de afirmação da afro-brasilidade. Mesmo na evolução posterior do movimento modernista, nas pesquisas etnológicas de Mário, no verde-amarelismo do movimento ANTA, ou mesmo, conforme demonstrou Heloísa Toller Gomes na antropofagia, a questão racial aparece quase sempre em papel periférico, ou subordinado ao nacional, ou resumido ao folclore, ou instrumentalizada como primitivismo, quando não reduzida ao deboche e ao estereótipo. Talvez por ingenuidade, e certamente condicionado por seu olhar norte-americano, Smith misturou todos esses matizes no mesmo balaio, decretou a existência de um negro genérico e creditou sua descoberta à burguesia de São Paulo e seus enfants terribles. O essencialismo de Smith guarda semelhança metodológica e epistemológica com outro texto que, a meu ver, constitui um marco fundamental para a reinvenção historiográfica da semana de 22. Esse é o Retrato da Arte Moderna do Brasil, de Lorival Gomes Machado, que não por acaso traz como frontispício A Negra, de Tarsila. Escrito em 1945 e premiado pela seção paulista da Associação Brasileira de Escritores, o livro só saiu do prelo em 1947, publicado pelo Departamento de Cultura de São Paulo. Apesar do relativo desconhecimento em que caiu na posteridade, esse pequeno volume foi responsável por nada menos do que resgatar a semana do limbo em que Mário de Andrade a lançara em 1942 e redefinir radicalmente o modo como o movimento modernista seria compreendido dali para frente. Seu autor contava 28 anos quando o escreveu e pertencia à primeira geração de egressos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde defendeu sua tese de doutorado em Ciência Política em 1942 e foi assistente de Paul Arbus Bastide. Juntamente com Antônio Cândido, Gilda de Mello e Souza, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes, Lorival foi um dos fundadores da revista Clima, na qual atuou como diretor responsável e ainda editor encarregado da seção de artes plásticas. Na primeira parte do livro, Retrato da Arte Moderna do Brasil estabelece a narrativa heróica da semana tal qual a conhecemos. A começar pela ideia dos antecedentes, que se tornou o foco de trabalhos posteriores, como a História do Modernismo Brasileiro, de Mário da Silva Brito. Lorival estipula o que ele chama de, entre aspas, papel histórico de Anita Malfatti, como precursora da semana, e, entre aspas, proto-mártir da nossa renovação plástica, relegando a um segundo plano as exposições de Lazar Segal, em 1913. Em seguida, ele estabelece a visão da semana como ruptura radical com tudo que a antecedeu, lançando mão de uma série de metáforas médicas, entre outras a de um, abre aspas, corte de navalha em tecidos necrosados, fecha aspas. O autor contrapõe o que chama de forças de renovação de São Paulo ao, aspas, caráter amortecedor e esperto da capital marítima e cosmopolita, fecha aspas. O texto reforça que a tarefa dos modernistas teria sido de, entre aspas, descobrir o Brasil. Divisa oswaldiana em origem, embora o autor não faça atribuição a Oswald de Andrade, figura, aliás, praticamente ausente da narrativa, exceto nas entrelinhas. Sem citar nomes, Lorival designa o que ele chama de traidores do movimento e os divide em dois grupos: os da piada inconsequente, uma referência oblíqua a Oswald, e, entre aspas, os cultores de um idiotíssimo nacionalismo, ou seja, Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e os demais verde-amarelistas. Em contraposição a esses traidores,
ele ergue Tarsila à condição de, entre aspas, heroína, iniciadora da renovação pictórica, da renovação pictórica com as obras que realizou Entre a Negra, em 1923, e Abaporu, em 1928. O autor também defende de Cavalcante como expressão autêntica, comparando-o ao barroco mineiro, por sua, entre aspas, identidade de essência com a terra. Estabelecida a prioridade e hierarquia dos pretendentes, Lorival readmite Segal ao panteão da chamada, entre aspas, família plástica brasileira, como uma aquisição a posteriori. A narrativa estabelecida por Lorival soa bastante familiar para quem estudou a partir da historiografia consagrada desde a década de 70. Ela é a base e origem do paradigma da semana disponível em qualquer enciclopédia, embora a concatenação que ela dá aos fatos seja tão arbitrária quanto qualquer outro arranjo possível. Para compreender o quanto ela foi uma releitura radical, é preciso contrapô-la aos relatos que vieram antes. O gatilho imediato para a escrita de Lorival foi um texto intitulado A Revolução Plástica Brasileira, publicado pelo crítico Rubem Navarra no jornal carioca Diário de Notícias, em abril de 1944. O autor deixa isso claro ao citar trechos de Navarra e também de um texto de José Lins do Rego sobre Gilberto Freire, contra ambos dos quais se insurge. O texto de Navarra argumenta que, abre aspas, a semana era uma formalidade historicamente dispensável, fecha aspas. Ou seja, que a tal revolução plástica já estava em curso antes de 1922 e teria ocorrido de toda maneira, com ou sem as estripulias do Teatro Municipal. Não temos tempo para detalhar a sofisticada argumentação do crítico. Basta dizer que ele enfatiza 2 pontos, ambos contestados de modo veemente por Lorival. Primeiro, que as exposições de Segal, em 1913, teriam sido o marco inicial da Revolução Plástica. Como se sabe, o próprio pintor abraçou essa tese em seguida, o que gerou uma querela com Mário de Andrade em agosto de 44. Segundo, Navarra argumenta que a movimentação em torno de Gilberto Freire e seu manifesto regionalista no Recife seria tão ou mais importante quanto o modernismo paulista. Rubem Navarra não estava sozinho. Outros críticos que antes dele haviam tentado formular um roteiro histórico do modernismo divergem da narrativa fundada por Lorival Gomes Machado. Luiz Martins, em sua conferência A Pintura Moderna no Brasil, pronunciada em 1936 e publicada no ano seguinte, defende que a pintura moderna começava com Tarsila e sua, entre aspas, descoberta do Brasil. Mesmo concordando ambos a respeito da centralidade de Tarsila, com quem estava recém-casado, Martins discorda de Lorival em 2 pontos fundamentais. Primeiro, ele considera que o modernismo no Brasil, definido por ele como, entre aspas, país de reflexos, iniciou-se na troca com as vanguardas francesas, sem qualquer raiz ou antecedente em solo nacional. Segundo, ele dá 0 importância para a semana, evento que sequer é mencionado nas 50 e poucas páginas da edição impressa da palestra. Para o jovem crítico, então com 29 anos, e que contava, portanto, 15 quando a semana se realizou, 1922 eram águas passadas. Vale ressaltar como esses autores, Luiz Martins, Smith, Lorival, eram jovens no momento em que lançaram suas teses. Era bem diferente a visão apresentada por críticos da geração anterior, os que testemunharam em primeira mão o surgimento do movimento modernista, como Tristão de Ataíde ou Nestor Vitor. Para eles, o modernismo não se configurava como ruptura ou corte, mas como continuidade de obras e debates que vinham desde antes de 1922. Ambos também acreditavam a modernização cultural a iniciativas e agentes espalhados por todo o Brasil, não restritos somente a São Paulo.
e, logicamente, atribuiu importância ao Rio de Janeiro como capital do país. Ao postular forças de renovação peculiares a São Paulo, dentre as quais ele incluiu o provincianismo, o sangue imigrante e o espírito do burguês novo rico, Lorival afirmou uma preeminência paulista que foi altamente contestada nas décadas de 1920 e 30, inclusive dentro dos próprios meios modernistas. Como nada vem do nada, ao mesmo tempo que reconhecemos o pioneirismo da narrativa erigida por Lorival Gomes Machado, é importante não superestimar sua originalidade. O autor também bebeu em suas fontes, duas em particular. A primeira é Mário de Andrade, citado com admiração em Retrato da Arte Moderna do Brasil, e até mesmo repreendido pelo pessimismo exagerado de sua autocrítica em 1942. Por ser escrito nos meses que se seguiram à morte de Mário, é natural que o livro guardasse certa postura de reverência, reforçada pelos elos de colaboração e até parentesco que ligaram o poeta no final da vida aos jovens do grupo Clima. Porém, o fantasma de Mário exerce ali um papel que não se resume a simples admiração. O livro opera efetivamente como uma defesa e apropriação de seu legado. Rubem Navarra, no texto que despertou a ira de Lorival, concordou com o meia-culpa de Mário e citou à palestra o movimento modernista para autorizar seu próprio desdém pela semana. Ao tomar as dores de Mário, Lorival se posicionava como seu herdeiro e sucessor. Detalhe que não deixou de incomodar Sérgio Milliet, fiel escudeiro do finado crítico e poeta. A segunda fonte em que Lorival bebeu foram as ideias do sociólogo francês Roger Bastide. No ano anterior à escrita do livro, o jovem intelectual se envolveu num diálogo sobre barroco e surrealismo com o colega mais velho da USP. Desde sua chegada ao Brasil em 1938, Bastide se engajou nas discussões sobre arte colonial. E em 1944 a 45, conforme demonstrou Fernando Areias Peixoto, ele dedicava atenção a explorar as relações entre o barroco e o candomblé. Ao lado de outros pensadores estrangeiros, notadamente Hannah Levy e Robert C. Smith, assim como Lúcio Costa e Rodrigo Melo Franco, influentes agentes dos FAM, o sociólogo francês contribuiu para constituir e embasar o paradigma do barroco colonial como expressão mais autêntica da cultura brasileira. Lorival se formou em meio a essas discussões, absorvendo em primeira mão seu impacto. Não é de se surpreender, portanto, que as demais sessões de retrato da arte moderna do Brasil sejam dedicadas a traçar paralelos entre a arte colonial e a arte moderna, justificando assim a tese de que o modernismo seria uma retomada das raízes brasileiras, supostamente deturpadas no século XIX pelo academismo de origem francesa. É interessante reparar que em ambos os lados da disputa entre Rubem Navarra e Lorival Gomes Machado, havia concordância quanto a esse último ponto. Alguns anos antes, em 1942, Navarra escreveu outro ensaio intitulado Uma Escola de Tradição Brasileira, em que destacou como a revista dos fãs e os técnicos do órgão, ao resgatarem o passado colonial, estavam fundando uma inédita, entre aspas, consciência nacional. Começava a se formar o consenso, que prevalece desde então, de que o modernismo brotava do passado brasileiro profundo e mantinha com ele uma continuidade, em vez de ser uma adaptação das vanguardas europeias. Continuidade e, ao mesmo tempo, ruptura, num paradoxo ainda hoje pouco questionado. Ao decretar que a semana teria sido o corte da navalha que removeu cirurgicamente a cultura de importação, Lorival atualiza e radicaliza a ideia do modernismo como descoberta da alma brasileira, mote que moveu Mário de Andrade desde suas primeiras pesquisas sobre arte colonial nos anos 1919 a 1920. O ponto crucial
em que Lorival diverge de Mário é sua insistência na primazia e excepcionalidade do caso paulista. Mário, famosamente, repreendeu Sérgio Milliet por escrever em 1926 na revista Terra Roxa que só se podia ser brasileiro sendo paulista. Mas isto foi antes que as elites do Estado se decidissem pelo confronto militar com o poder central. O próprio Mário adotou, nos anos seguintes, uma retórica de antipatia extrema ao Rio de Janeiro, postura discursiva captada e amplificada por Lorival, refletindo o ressentimento que se seguiu a 1932. Retrato da arte moderna do Brasil dá continuidade à disputa pela supremacia paulista e a eleva a um novo patamar de afirmação explícita de hegemonia cultural. Para Lorival, sem o corte operado em 1922, não poderia existir consciência nacional, muito menos arte moderna. O sentido político dessa postura, em 1945, era claro. Lorival é explícito em sua condenação ao Estado Novo. Como todo o Grupo Clima, ele se posicionava contra a ditadura, então de saída, e igualmente contra sua oposição comunista, que após anos de clandestinidade e luta, inconcebivelmente se alinhava com Getúlio na campanha do queremismo. Quando o livro saiu, finalmente, em 1947, o autor teve o cuidado de inserir uma advertência datando sua escrita de dezembro de 1945. O momento político já era outro, e as forças dessa oposição multiface buscavam se unir nacionalmente, desta vez na fundação do Partido Socialista Brasileiro. Nos anos que se seguiram, surgiram as grandes instituições do cenário artístico de São Paulo, o MASP, a Bienal, o Museu de Arte Moderna. Em 1949, Lorival Gomes Machado passou a dirigir o MAM, e em 1951 foi nomeado diretor artístico da primeira Bienal. Com a consolidação dessa nova geração, já distanciada da vivência da semana, naturalizou-se a ideia de que 1922 foi uma revolução e não parte de um processo mais amplo. Mais uma, num país que ama as revoluções em nome, mas foge das verdadeiras como o diabo da cruz. Com isso, apagou-se as contribuições dos muitos outros modernismos ocorridos em paralelo ao movimento de São Paulo. Apagou-se também, o que é talvez mais grave, a possibilidade de reconhecer o modernismo daquilo que veio antes de 1922, gerando um ponto cego na historiografia cultural, que até muito recentemente atendia pela alcunha historicista pré-modernismo. É importante reconhecermos o quanto tudo isso é nocivo e nos impede de atentar para a complexidade dos fatos. O problema não é a semana. O que aconteceu ou deixou de acontecer em fevereiro de 1922 está aí para ser estudado, pesquisado, rediscutido e até mesmo comemorado. O problema está no que ocorreu de 1945 para cá, na constituição de um paradigma que transformou a semana em mito intocável. No Brasil, como se sabe, as pessoas frequentemente preferem o mito e descartam toda crítica ponderada como mimimi. Vou terminar citando o escritor e político paraense Abiguar Bastos, um dos entrevistados para o volume Testamento de uma Geração. Seu depoimento consistiu em argumentar lucidamente que o movimento modernista não se limitou a São Paulo e Rio de Janeiro. Abro aspas para Abiguar. O modernismo não é um ato teatral, é um processo. Pode tomar variados nomes e assumir variadas formas, mas é um processo. Fecha aspas. Estamos ainda em processo de aceitar essa verdade tão evidente. Obrigado. Obrigada, Rafael, pelo exercício de mergulho, né, na história da história, né, essa fala que se senta na historiografia do modernismo brasileiro e que vai
nos dá mais bases para o debate, para o entendimento das narrativas construídas. Então, te agradeço e daqui a pouco a gente pode debater, conversar com você mais sobre o que você trouxe, mas antes queria que a Val pudesse vir para a gente poder conversar com ela, ver a apresentação que ela trouxe para a gente. Val chegando, boa noite, Val, quero te apresentar. Renata. Tudo bem, querida? Eu vou contar aqui um pouco sobre você. Val é artista visual multimídia, nascida em São Paulo, mas que tem vivido dividida, né, Val, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Desenvolve um trabalho muito centrado na performance, com uma prática decorrente de uma pesquisa que nutre a arte também com a filosofia, com os estudos culturais, com a história, as imagens, a iconografia das mulheres negras, que incorpora vídeo, fotografia, também, como eu disse, a instalação, usa muito da autoexposição e da subjetividade, e é agora bolsista Zoom no Instituto Moreira Salles, né? Então, foi selecionada entre 500 candidatos, né? Foram selecionadas 2 pessoas, e Val é uma dessas pessoas, né, para a bolsa deste ano, e estamos muito contentes em poder ter você não só como bolsista na instituição, né, nesse projeto que é tão caro ao Instituto, o projeto coordenado pelo Tiago, né, Nogueira, os curadores da instituição na área de fotografia contemporânea, mas também nessa mesa aqui hoje conosco. Val trouxe para a gente hoje Lembrança Brasileira, uma seleção pitoresca de imagens. Quero te passar a palavra, Val. Ei, Renata, obrigada por me apresentar. Eu vou fazer aqui o meu exercício de autodescrição, tomara que dê certo. Eu sou Val Souza, uma mulher negra, tenho cabelos preto, crespo, presos lateralmente. Meu rosto, meu nariz, meus olhos e minha boca são arredondadas. Eu uso fones de ouvido intra-auriculares brancos. Os meus brincos são pequenos e eu visto uma camisa branca. Ao fundo, preso na parede, tem fotos e anotações de projetos e, inclusive, do trabalho que eu vou apresentar hoje. Espero ter acertado. Quero agradecer muito o convite, agradecer a Ana Gonçalves Magalhães, a Heloíse Costa, a Valéria Piccoli, e em especial a Fernanda Pita, a Heloísa Espada e a Ohana de Cássia pelas conversas aí que a gente teve nesses últimos dias. Agradecer a Renata e ao Rafael aí pelas conversas que a gente vem tecendo nesses últimos momentos. O que eu vou apresentar hoje é um recorte de um processo que eu estou, que não é o processo da Bolsa Zoom. O trabalho que eu estou desenvolvendo na Zoom é um outro trabalho, mas também faz parte do meu processo de pesquisa, então é um vídeo curto, a maior parte do vídeo é sem som, ele começa a ter som e fala, mas para o final, então fiquem tranquilos, vocês vão ficar uma boa parte só admirando as imagens mesmo. Acho que por enquanto é isso, então acho que pode soltar o vídeo e aí depois a gente volta a conversar.
Lembrança brasileira. Uma seleção pitoresca de imagens. Um conjunto das imagens que ensaiam uma interpretação do Brasil. Pensamento impresso e perturbador. Obra pitoresca e histórica. Descrições equivocadas, repletas de vício de representação. Caricatura. Réplica infiel. Um jogo de imagens e de símbolos. Reminiscências. Alegoria nacional. Manifesto modernista. A mãe preta, perfil da generosa ama de leite, sempre sorridente e amável, sempre alimentando e ninando a criança branca. A empregada doméstica, uma espécie de força bruta, assexuada, de rosto indiferenciado na função reificada de objeto do lar. E a insinuante mulata, corpo erotizado em excesso, objeto dos desejos ocultos do homem branco. Sensualidade, entrelinhas, malícia, geografia e clima, gostos, cheiro, associações. Corpo de onde ecoam as vozes dos outros, minuciosa descrição, detalhes, miragens. Séculos se passaram até que eu pudesse falar a minha própria língua, e então eu pudesse te perguntar: o que você enxerga ao ver uma mulher negra? Val, obrigada por essa apresentação. Queria que você comentasse um pouco o que te moveu, o que te mobilizou para reunir essas imagens. Eu tenho uma certeza que vem da minha prática de pesquisa, que é aquilo que a gente vê ou entende sobre o modernismo, ele está muito alicerçado nas práticas de viajantes franco-alemães, né, que vieram documentar o Brasil ou documentar aquilo que a gente chama de período do descobrimento. Então, eu acho que tenho pensado, na verdade, que as imagens, elas só se atualizaram, né, de lá para cá. E elas vêm se atualizando a todo momento. Então, a minha ideia, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, então, desse trabalho que vocês estão vendo agora, é justamente tentar aprofundar essa ideia. Aprofundar a ideia de que o imaginário dos artistas viajantes ainda povoa essa ideia sobre um Brasil profundo do mito modernista. Né? Que esses artistas fizeram é só atualizar uma caricatura grotesca sobre algumas pessoas e alguns corpos. É interessante, acho que vamos poder dialogar melhor, trazendo o Rafael de volta, podendo provocar nosso público a fazer perguntas e abrindo aqui mais o nosso diálogo. Eu gostaria de começar com uma pergunta aqui para o Rafael. É uma pergunta feita pela Fernanda Pita. Rafael, ela diz o seguinte: você trouxe alguns pontos de continuidade do modernismo com aquilo que o precedeu. Pode explorar que outros aspectos acha também importante salientar? Por favor. Claro, obrigado pela pergunta, Fernanda. Eu vejo o modernismo no Brasil como um processo. Há vários modernismos.
em termos regionais, em termos de geográficos e temporais também. É uma sucessão de processos de modernização cultural que começam, a meu ver, na década de 1890 e se esgotam ou se completam, a primeira fase delas, no período do Estado Novo. Então, eu diria que, grosso modo, 1890 a 1945, o período da Primeira República e do Estado Novo. Acho que quando a gente entende que o modernismo de 22 é apenas um fragmento, uma parte desse processo muito maior, aí conseguimos dimensionar melhor que o que está faltando na narrativa de 22. Então, tem várias coisas que faltam na narrativa de 22. Uma coisa que falta, para mim, de forma gritante, é o povo. Né? Onde está o carnaval? Onde estão as favelas? Onde está a imprensa de imprensa ilustrada, as revistas de grande circulação? Onde está a fotografia? Onde estão o cinema, a música gravada? Todas essas coisas que hoje em dia constituem para nós uma ideia de cultura de massa, aquilo que eu diria, o termo que eu gosto de usar, aquilo que constitui a cultura majoritária no Brasil, não está englobado na narrativa sobre a Semana de 22. Ao contrário, a narrativa da Semana de 22 se resume a um grupo de intelectuais, majoritariamente São Paulo, alguns do Rio, alguns de outros locais também, mas um grupo relativamente pequeno, majoritariamente de homens, e pessoas ligadas à burguesia, à alta burguesia de São Paulo, pessoas que vinham de um meio privilegiado e não estavam em contato com aquilo que elas mesmas resolveram apelidar de Brasil profundo. Eu acho essa ideia, a ideia de que elas descobriram o Brasil é de uma prepotência que só pode ser acreditada à ingenuidade. Eram pessoas muito jovens e muito ingênuas para falarem uma bobagem dessas. É óbvio que elas não descobriram o Brasil do mesmo modo que Cabral não descobriu nada em 1500. Então, assim, já havia gente aqui, já havia gente fazendo, acontecendo, já existia uma modernidade. Então, para responder mais especificamente a sua pergunta, Fernanda, eu acho que a modernidade que existe, que me interessa anteriormente a 22, essa modernidade que não passa pela literatura, pelas artes plásticas, pela arte erudita, mas que está contida numa incipiente cultura midiática, uma cultura de massa, uma cultura de alcance majoritário, eu diria. Então, assim, isso me interessa muito mais do que, por exemplo, é totalmente possível, eu sei que você sabe disso, é totalmente possível a gente localizar outros pontos na história da arte ou na história da literatura que são precursores da semana. E isso é um exercício válido, totalmente válido. Mas não é o exercício que mais me interessa. O que mais me interessa é enquadrar a pergunta diferentemente. Por que só se fala em cultura erudita quando existe uma cultura popular vibrante que constitui, aliás, a experiência da maioria das pessoas desse país? Perfeito, Rafael. Val, eu gostaria de te perguntar, dentro do que você trouxe no trabalho, você, na verdade, não só lança um olhar sobre essas imagens, como você acaba de descrever, né? Imagens que você relaciona pensando no modernismo, mas pensando também numa iconografia anterior. Você a sobrepõe ao próprio corpo, né, e coloca ainda uma pergunta, né, você está falando aí, está atualizando, na verdade, essas questões e trazendo para algo que é pessoal, que é do presente, que se relaciona com a subjetividade. Eu queria que você comentasse um pouco esse sentido de atualização, né, desse corpo feminino, da força dessas imagens sobre um jeito de olhar, que é um jeito de olhar da cultura, digamos assim, né, sobre esses corpos negros. Gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso, por favor.
Uma parte do vídeo, ele é um recorte de um texto da professora Leda Maria Martins, exatamente quando eu começo a falar sobre as 3 figuras mais presentes dentro da empregada doméstica, da ama de leite e da mulata incansável, né? A professora Leda tem um texto que se chama O Feminino Corpo da Negrura, e lá ela vai trazer um recorte para definir o que seriam essas 3 imagens que são recorrentes no imaginário de todos nós. O que eu tenho pensado é que, mais do que um jogo de embate sobre essas imagens, me interessa também um jogo de conversa com essas imagens, porque essas imagens já estão postas para a gente, né? São imagens que nós nos relacionamos com elas a todo momento, né? A nossa primeira educação visual passa por isso, né? Passa por como a gente se relaciona com essas imagens. Então, para mim, é muito mais um olhar e uma tentativa de conversar com essas imagens e sair desse campo de negação delas. Eu acho que, em uma parte, ele é muito importante, a gente conseguir se autodefinir, mas também me interessa muito, e talvez seja uma das coisas que eu tenho buscado nos meus trabalhos como um todo, é tentar entender o que é que também em mim está corrompido por essas imagens, e aquilo que eu replico no meu modo de fazer, no meu modo de agenciar inclusive alguns recursos de relação e de contato com outras pessoas através dessas imagens, né? Por isso, eu acho que o trabalho com a minha própria imagem traz um pouco isso, né? Traz uma vontade de me olhar no meu próprio espelho, né? Uma pesquisadora muito querida disse outro dia para mim que o espelho que eu me olho não necessariamente é a imagem que as pessoas estão vendo, né? E, de fato, não é. Mas eu acho importante que esse espelho seja pessoal em primeiro momento, e que ele possa ter uma relação mais de conversa do que de negação, ou de um outro lado, essa negação é a negação dessa imagem, né, como se isso não me pertencesse de algum modo, e aí cai num outro lugar que eu acho muito difícil, né, que é um lugar totalmente antagônico a isso, como se a gente também não brincasse com essas imagens, como se a gente também não utilizasse dessas imagens, para recorrer a uma tentativa de se encontrar. Eu vou, Rafael, estou com uma pergunta bacana aqui para você, mas vou só seguir com a Val, porque ela falou algo que puxa a pergunta do Leandro Muniz. Ele pergunta o seguinte: Val, você acha que existem formas de autoexotização na produção artística atual, como um resquício e uma internalização desse olhar externo que você comentou? Se você precisar, repito aqui. Leandro, eu acho, eu vou responder primeiro pensando na maneira um pouco mais ampliada. Eu acho, o que eu tenho pensado é que eu gosto muito de brincar. Os meus trabalhos, eles propõem jogos, principalmente jogos de sedução, onde a minha imagem está ali para seduzir, porque eu entendo que a imagem e a ideia da mulata irresistível e incansável é algo que está posto. Então, me interessa muito esse jogo de sedução. Agora, eu não consigo te responder num âmbito geral dos artistas, porque existiria um trabalho muito profundo de olhar as práticas desses artistas. Como é que esses artistas estão pensando? Como é que esses artistas vêm elaborando as suas obras, né? Estou podendo responder um pouco por mim, assim, mas acho que existe aí uma ideia, principalmente nas performances de mulheres negras, que daí é onde eu tenho me debruçado mais nas minhas pesquisas acadêmicas, inclusive,
que é justamente a performance, para mim, ela traz um outro deslocamento. Quando eu e outras mulheres optamos pela performance, é justamente por tentar fazer esse jogo, por tentar colocar visível algo que não está visível, né? Provocar ali uma fricção de um jogo que é eu sei o que você está querendo, eu sei o que você está olhando, e não necessariamente sempre ligado à sexualidade, né? Tem mulheres que vão trabalhar com esse símbolo do sexual do corpo, mas tem outras que vão trabalhar com outras questões, como fenótipos de cabelo, de rosto e da própria cor. Eu vou responder a partir, então, dessa produção de mulheres negras, né? De mulheres que eu tenho me debruçado a estudar. Então, eu acredito que o que as mulheres negras, dentro da performance, num campo ampliado, que não é só aquela cena que a gente, às vezes, muitas vezes, entende como uma cena teatral, mas também se desenvolve dentro da literatura, dentro da fotografia, dentro do vídeo e de outros espaços, provoca um jogo. E esse jogo é justamente procurar, através desses estereótipos exotizados, um lugar de fricção e de questionamento para o outro. Porque eu já sei o que você está dizendo de mim, eu já sei qual é a imagem que você tem de mim, então agora eu estou refletindo essa imagem para você e querendo saber como é que você lida com isso. Perfeito. Rafael, eu vou fazer duas perguntas aqui, para a gente, como estão chegando várias perguntas, o público agora se animou, eu vou fazer duas para você, então. A Valéria Cisneros te pergunta: gostaria que você comentasse a relação entre o Brasil profundo e o barroco, e como esta percepção dialogava com outras narrativas modernistas. Então, essa seria uma pergunta. E a outra, a pergunta da Ana Magalhães, ela gostaria de saber sobre essa questão da representação do povo, né? Como é que você vê essa apropriação do carnaval e do samba pelos modernistas? Ela está pensando especificamente no caso dos carnavais do Spam, por exemplo, que contradições existem aí? Nossa, são duas perguntas ótimas e que dão muito o que pensar. A primeira pergunta era do... Refresca a memória aí, porque eu estou agora com o carnaval na cabeça. Te repito, pode deixar. Olha, a primeira é assim: se você pode comentar a relação entre o Brasil profundo e o barroco, e como essa percepção dialogava com outras narrativas modernistas. Quer responder essa primeiro, depois a gente vai para a próxima? Acho que é melhor, vamos responder na ordem. Essa questão da relação entre o barroco, ou mais, de modo mais geral, o colonial, e a ideia de modernidade, é um assunto vasto. Isso começa pelo menos data do início do século XX, no movimento neocolonial. Tem toda essa ansiedade de criar uma ideia de negar o Brasil do século XIX, basicamente. Negar o império, negar as academias, negar toda essa ideia de o que o Afonso Carlos Marques dos Santos, historiador, chamava de o Brasil como a Europa possível. A elite brasileira do século XIX imaginava que o Brasil viria a ser uma Europa possível. E aí entra uma reação forte contra isso no início do século XX, que é de rejeitar essa ideia de um Brasil europeu e denunciar o século XIX como academismo, artificialismo, uma cultura snob, francófila. Isso é muito complicado, né? Aí no século XX afirma-se o contrário, né? Que o Brasil profundo, o verdadeiro Brasil, era o Brasil colonial antes da independência. Isso são discussões muito complexas, né?
eu diria que é uma simplificação brutal você dizer que o Brasil é isso ou aquilo, né? Que o Brasil é uma coisa e não outra. Por que razão, com que justificativa você pode afirmar que uma região é mais representativa do que outra, ou que um período é mais profundo e verdadeiro do que o outro? Isso é muito complicado de fazer. Então, assim, o que me interessa como historiador é tentar desmontar esses quebra-cabeças e entender como eles foram montados. Essa relação entre o barroco colonial, o barroco e o modernismo, tem uma pista maravilhosa que eu dei, que é o artigo da Fernanda Areias Peixoto, a relação que o Roger Bastide fez entre barroco e candomblé. Isso eu estava a nota lá na minha apresentação. Eu acho que esse artigo é um excelente ponto de partida para começar a pensar, a desmontar a complexidade dessa relação, essa equivalência que a gente faz entre o barroco e o Brasil profundo. Primeiro que definir Brasil profundo é complicado, né? Então, assim, tem muitos Brasis, tem muitas, cada região é diferente, tem diferenças demográficas e culturais enormes. O Brasil é um país que não desagregou, ninguém sabe por quê, né? Isso até hoje é um dos nossos, um dos grandes mistérios históricos. Por que as ex-colônias da Espanha viraram tantos países e nós permanecemos unificados? Mas essa união é frágil, né? É um país que tem uma identidade cultural muito forte, ao mesmo tempo muito frágil, um problema de autoestima. As pessoas frequentemente questionam isso. Eu fiquei fascinado vendo o repertório que a Val nos apresentou de imagens. É um repertório muito bem pesquisado. Eu como historiador da arte, me identifiquei muito com as imagens que estavam mostrando, e, ao mesmo tempo, a gente vê como você apresentou uma pesquisa bem completa de representação da mulher negra na arte brasileira, e, no entanto, é um repertório pequeno, né? Considerando o tempo de existência que nós temos como cultura, a importância da afro-brasilidade para a definição do que é Brasil, é impressionante que não tenha mais imagens, que não tenha mais milhões de imagens. Então, são relativamente poucas as imagens que moldam esse nosso repertório. Então, assim, me preocupa um pouco essa questão da gente estar sempre tentando simplificar o Brasil, unificar o Brasil, homogeneizar o Brasil. Então, essa coisa dessa equivalência do barroco e do Brasil profundo, para mim é isso. É uma simplificação grosseira. Simplificação grosseira é ótimo, né? Pleonagem terrível. É uma simplificação absurda de uma questão altamente complexa. Essa é a minha tentativa de resposta para a primeira pergunta, pode ser? E aí, para a pergunta da Ana, essa pergunta é maravilhosa. Essa questão do carnaval é muito importante. Eu acho que, assim, a relação, os bailes do Spam têm sido, assim, superestimados, né? Eles devem ter sido muito bons como bailes, mas existe toda uma tradição anterior a isso, dentro do meio artístico brasileiro, que remonta até a década de 1900, 1910, e que é fascinante. Assim, isso é uma das coisas que eu exploro muito no meu novo livro. O segundo capítulo é totalmente voltado à relação entre arte e carnaval da década de 1900 e 1910. Então, assim, existe toda uma tradição de pensar arte e carnaval como duas faces de uma mesma busca, por que não dizer identitária, mas isso tem sido apagado de modo geral, e aí tem essa discussão, enfatiza-se os bailes do Spam como se isso fosse uma coisa absolutamente inovadora em 32, e isso não foi nada inovador, isso é uma repetição de uma coisa que naquela altura já era lugar comum no meio artístico. O primeiro baile dos artistas, Carnaval, foi no Rio de Janeiro, em 1917. Já estava na 15ª edição, quando teve os bailes do Spam. Já não era nem mais um baile de artistas de verdade. Ele foi mudando de característica.
eu acho importante pensar no apagamento dessa tradição, ao super enfatizar uma coisa episódica que aconteceu só porque envolveu os grandes nomes do modernismo paulista. Isso não é culpa do modernismo. Eu não quero que as pessoas me levem a mal aqui. Eu não estou culpando ou acusando os artistas modernistas. Eles fizeram o que fizeram o que tinham que fazer e fizeram muito bem o que tinham que fazer. O meu problema é com a construção historiográfica de narrativas que acabam distorcendo e falseando o que de fato ocorreu. Isso vale também, devo dizer, para o carnaval. O próprio carnaval brasileiro, que o carnaval atual, né, o carnaval com escolas de samba, o carnaval que a gente conhece, ele começa em 1928, 1930, e construiu-se uma historiografia em cima disso. Quem demonstrou isso muito bem foi meu colega de UERJ, Felipe Ferreira, que a invenção desse carnaval apagou um outro carnaval que tinha anterior a ele. Então, assim, na tentativa de estabelecer as escolas de samba como verdadeiro e carnaval autêntico, apagou-se outras tradições carnavalescas, não só no Rio, como em outras regiões do Brasil. Então, temos aí, eu acho que essa é a questão-chave da minha fala e é o ponto de tangência entre a minha fala e a fala da Val, o trabalho que ela está fazendo. É que nós acabamos sendo engolidos por narrativas e por um repertório que nós mesmos participamos da construção dele, nós mesmos replicamos esse repertório, essa narrativa, e enquanto nós não começarmos a desfiar os fios, descosturar essa narrativa, nós vamos ficar presos para sempre nessa narrativa, que é uma narrativa que nos falseia. Ela falseia quem nós somos, quem nós podemos ser, porque ela nos prende dentro dessa prisão a ideia da comunidade imaginada, né? Nós nos imaginamos uma comunidade que talvez seja um pouco aquém daquilo que a gente possa realmente ser, se a gente tiver a ousadia de se pensar diferentemente. Perfeito. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dar um aviso ao público. Tem algumas pessoas mandando aqui informações pelo chat para registrar sua presença. É necessário que vocês acessem um link que está disponível nos chats das redes sociais. Por meio desse link, vocês vão acessar um formulário que precisa ser preenchido a cada um dos encontros para registrar a participação de vocês. É assim que vai ser possível que a gente contabilize as participações e, posteriormente, emita as declarações de presença. A declaração de presença vai ser emitida após o último encontro do ciclo, que está previsto para dezembro. O documento só será disponibilizado para aqueles que tiverem 75% de participação, ou seja, estiverem presentes ao menos em 7 encontros do ciclo. Então, peço a vocês que acessem o link e preencham o formulário, por favor. Também quero dar olá ao James, que chegou depois aqui como nosso terceiro intérprete. Val, uma pergunta para você, feita pelo Thiago Gil de Oliveira, Virava. Uma das imagens que aparecem no seu vídeo justapõe a negra da Tarsila e o autorretrato Manteau Rouge da Tarsila, ambas pinturas realizadas em 1923, e as duas também feitas em Paris. E, recentemente, essa mesma justaposição, né, das duas obras abria a mostra Tarsila Popular no MASP. Ele pergunta se você poderia comentar como você vê essas duas imagens, por favor. Obrigada, Thiago, por essa pergunta. Eu coloquei lá achando que alguém ia ficar super incomodado. Inclusive, coloquei em sua homenagem, Renata. Essas duas imagens são duas imagens que me interessam muito, assim, né? Primeiro porque tem uma dimensão aí imaginária que eu acho que ela é gritante e fica muito evidente já de primeira mão, né? Então, quando a Tarsila faz o seu autorretrato e depois pinta a negra,
fica presente para mim uma relação de quem está de fora, né? E aí eu quero ser, ou tentar ser um pouco, estar no presente, assim, né? Isso não é um juízo de valor, o que eu vou fazer, mas o que eu estou tentando pensar sobre essas duas imagens é que tem um lugar animalizado dessa imagem da negra, né? Uma caricatura muito grotesca do que poderia ser essa mulher. Acho que essa é uma questão para mim importante, que é essa relação do que é que essa mulher poderia ser, fazendo relação com essa mulher que a Tarsila é, né? Eu não estou querendo que seja algo muito para fora, mas eu acho que quando a Tarsila faz o seu autorretrato ali, ela já dá, inclusive, muitas referências do que é ser uma mulher, de como é ser uma mulher nessa sociedade. E quando a gente vai para a imagem da negra, tem alguma coisa ali que tem me incomodado muito, que é essa, não só do ponto de vista da exotização, mas do ponto de vista da animalização, que se a gente não conhecesse todas as ideias que existem por trás dessa imagem, muito provavelmente a gente não entenderia essa imagem como uma imagem de mulher. Então, talvez essas sejam duas questões para mim importantes, assim. Quer dizer, essa primeira questão importante. Renata, eu quero muito pedir que você repita, porque eu falei duas coisas. Essa era a primeira, e aí tem mais uma coisa que eu queria falar, mas que está presente na pergunta. Deixa eu subir um pouquinho aqui para chegar na pergunta dele de novo. É o Tiago, né? Ele te pergunta, então, ele fala da sobreposição das duas pinturas, lembra que elas estavam lado a lado na entrada da exposição do MASP, e pede para você comentar como você vê as duas, na verdade, lembrando que elas estão presentes no teu vídeo. Sim, é isso. Obrigada. Eu achei muito interessante, inclusive, quando eu fui na exposição no MASP e encontrei essas duas imagens pareadas. E achei também um fato um pouco irônico até, né? Colocar essa imagem da Tarsila, esse autorretrato da Tarsila, e a imagem da negra. Porque o que acontece para mim, ou melhor, quando a gente aproxima essas duas imagens, a gente está dizendo, e a gente está vendo ali em cor e forma, a relação muito distante em que as mulheres negras se encontram nesse campo da representação imagética e a relação que as mulheres não negras e as mulheres brancas, na verdade, se encontram nesse campo da representação imagética, né? Acho que essa era o que eu estava deixando de fora, assim, que primeiro tem essa relação do autorretrato, né? Essa relação, então, que se a gente não sabe que esse é um retrato pintado para uma mulher, né, específica, e aí tem várias questões sobre isso, que a gente já vem sendo muito debatido, uma leitura sobre essa imagem da negra, né, sobre o seio, sobre, enfim, tudo isso que eu acho que quem não conhece, tem muita gente se debruçando sobre a leitura dessa imagem, e a aproximação dessas duas imagens, então a imagem da Tarsila e a imagem da negra, do campo das imagens, como é que uma não representa as mulheres, ou melhor, representa uma ideia animalesca e grotesca do que seria ser mulher. Bom, então eu acho que esta mesa de hoje deixou clara que não podemos perder o que vai ser a carreira de Val Souza daqui para frente. Ideias, pensamento e criação alinhadas, com brilho e provocação. Não podemos perder o novo livro de Rafael Cardoso. Seria a primeira a comprar. E não podemos perder a próxima mesa. Nós vamos ter um breve intervalo e a próxima mesa vai começar às 19h45. Estão todos convidados a acompanharem as demais
mesas, os demais encontros também desse grande ciclo. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade para esse debate, hoje um debate um pouco diferente, né, do artístico, se encontrando com a historiografia e uma perspectiva acadêmica, junto com outra estética artística, e eu acho que deu certo demais. Muito obrigada a vocês dois, foi uma noite riquíssima para mim, tenho certeza que para o público também. Se vocês quiserem Renata, dizer algo, Rafael, temos todo minutos. mundo. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Val. Obrigado, Renato. Um prazer estar aqui com vocês. Eu também agradeço e quero deixar um convite para todo mundo ficar de olho nas redes do IMS, em especial a Bolsa Zoom, porque, enfim, né, eu sou uma bolsista desse ano, e em breve a gente vai soltar algumas filas do meu processo, e quem sabe isso também não diga um pouco sobre, ou converse um pouco com o que o Rafael está falando, sobre essas poucas imagens que têm moldado o nosso imaginário. Enfim. Maravilhoso. Lembrando que o evento de hoje, todas as mesas estão gravadas para quem quiser acessar depois, no YouTube do IMS, do MAC, da Pinacoteca. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.